E aí, gente, vocês estão curiosos para saber por que algumas crianças demoram mais a falar? Hein? Quem é que tá aqui nessa live e o filho tá demorando a falar? Coloca aqui para mim, eu. Boa noite, Selma. Boa noite, Andréia. Oi, Camila, ali no Face. Tudo bem? Ó, aquele assim. Vanessa, olá. Sim. Ó, ali o Ferro, eu. Adriana Santiago, eu. Jairo Souza, eu. Paty Mota, eu. Aline Pinheiro, eu. Lucila, sim. Crica 30 Santos, eu. Ana Cecília, sim. Débora, oi. Ó, a Lucila já tem até uma pergunta. Perguntas no final, tá? Vamos lá, vamos falar aqui por que algumas crianças demoram a falar. São algumas coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala sobre por que algumas crianças demoram a falar mais do que as outras. A primeira coisa que a gente tem que falar é que... Só um minutinho. Pessoal que tá ali no Face, no YouTube, vocês estão conseguindo me ouvir direito? Eu também não tô... Só um minutinho, gente. Tá dando problema no meu microfone do Face pro YouTube. Eu acho que não tá transmitindo lá. Só um minutinho pra tentar ajeitar. Vamos ver se foi agora. Vocês estão conseguindo me ouvir agora aí no Face? Não sei o que tá acontecendo. Então vamos lá. Por que algumas crianças demoram mais a falar do que outras? Existem alguns fatores, alguns motivos que fazem com que algumas crianças demorem mais a falar do que as outras. Então, a gente tem que levar eles todos em consideração. O primeiro deles é que a gente tem que lembrar que cada pessoa tem uma genética própria, né? Então, por ter uma genética própria... Só um minutinho, eu vou ter que desligar aqui o do YouTube, do Face, que não tá rolando lá. Tá. Felizmente a live vai ficar só aqui no Instagram. Deu erro o programinha que eu uso, então vamos lá. Então vamos lá. Falando de carga genética, vamos focar aqui. A minha genética é diferente da sua genética, que é diferente da genética de todas as outras pessoas. Então, a gente também tem que levar isso em consideração, né? As crianças, elas já vêm com uma carga genética que colocam elas como possíveis falantes, mas também o histórico familiar dela vai contribuir para isso. De exemplo, se alguém na sua família, se você mesma, ou o papai dessa criança, a mamãe dessa criança, demorou também a falar, isso é um ponto que a gente também tem que levar em consideração, né? Se a criança também está trazendo essa carga genética de que demorou para falar. Porém, isso também é influenciável. É influenciável por outro fator, o fator ambiental. Então, o ambiente em que aquela criança vive é extremamente determinante para dizer
se ela vai falar antes ou depois. Em geral, as crianças que demoram mais a falar são crianças que têm um ambiente de fala um pouco mais pobre de estímulo. Então, assim, papai e a mamãe conversam um pouco, explicam um pouco as coisas para aquela criança e acaba que ela vai desenvolver tardiamente essa fala. Outra coisa que tem que ser levada em consideração são as questões auditivas, né? Para a gente falar bem, a gente tem que estar ouvindo bem. E, em geral, todo mundo, né, que eu falo sobre audição, pergunta mas meu filho fez o teste da orelhinha ao nascimento. O teste da orelhinha lá ao nascimento, ele avalia a audição, né, a função auditiva naquele momento. O que não significa que conforme a criança vai crescendo, desenvolvendo, né, ele não possa vir a ter alguma perda auditiva também. E vale lembrar que perdas auditivas, mesmo que leves, elas já dificultam o desenvolvimento da fala, porque a criança não está captando direito os sons. Pra gente, né, de novo, pra gente falar bem, a gente tem que ouvir bem. E aí, se eu não estou captando direito o som, isso é um dos motivos que pode fazer com que essa criança acabe falando tardiamente. Algumas crianças falam tardiamente. Então você percebe, fez som, ela até olha, mas ela não está conseguindo captar direito. Por isso que é super importante as crianças que estão demorando a falar, faça uma avaliação auditiva para ver como é que tá, se está tudo bem, se está tudo certo. E aí, vamos lá, tá ouvindo direito, mas o ambiente em que essa criança vive não é um ambiente favorável ao desenvolvimento da fala, não é um ambiente rico em estímulos de fala, essa criança também vai demorar a falar. Por quê? Porque a gente faz as coisas, a gente aprende através de exemplo. Então, se essa criança não está vendo o papai e a mamãe conversar, não conversa com essa criança, não explica as coisas do dia a dia dela para ela também vai demorar um pouco mais a falar. As crianças que falam mais cedo são crianças que estão num ambiente rico em estímulos de fala. Então, aqui a Lucila, meu filho estava com muita cera no ouvido. Sim, tem que levar no otorrino, porque cera acumulada causa um tampão no ouvido e acaba não permitindo que a membrana timpânica faça o movimento para poder captar o som direito. Então isso sim tem que ser visto sempre, sabe? O próprio organismo, ele tem as nossas células que são responsáveis por expulsar a cera, mas tem gente que acaba acumulando, tem criança que acaba acumulando mais. Inclusive, cotonete não é para enfiar dentro do ouvido não, viu, gente? Vá numa consulta com otorrino. Então, isso também, né, prejudica o auditivo, prejudica o desenvolvimento da fala. Crianças que falam bem, que falam antes, né, assim, são crianças em que elas estão num ambiente super favorável ao desenvolvimento da fala. E aí tem sempre também quem diz assim, mas não fiz nenhum estímulo direcionado, nada, meu filho fala super bem. Talvez você não tenha percebido que fez, mas fez sim. Incluiu a criança nas conversas, colocava ela em posição de falante, né? Explicava bastante coisa com ela, brincava bastante, uma brincadeira falada, e por isso desenvolveu. Então, algumas crianças, elas demoram mais a desenvolver a fala porque elas não têm esse estímulo direcionado para a fala. Além desses fatores, a gente, né, tem que ver aqui também questões cognitivas. O que eu quero dizer com isso? Como é que está o cognitivo dessa criança? Como é que está a compreensão dela? Né? Ela entende, ela compreende as coisas que são ditas? Ela está obedecendo comandos verbais? Você solicita as coisas, ela lhe atende? É através disso que você percebe se o cognitivo dela está acompanhando. E aí, se ela tem algum problema cognitivo, né, seja ela que dificulte a compreensão dela do que lhe é dito, ela também vai demorar mais para falar. E aqui entram, né, também alguns transtornos que acabam prejudicando o desenvolvimento da fala. Então, a gente sabe, autismo prejudica, apraxia da fala prejudica o desenvolvimento da fala. Então, a gente também tem que ver se essa criança realmente ela não está falando por um atraso de fala simples, né? E atraso de fala simples a gente precisa
estímulo direcionado e consegue desenvolver, ou se ela tem algum outro transtorno que realmente precisa de um tratamento e acompanhamento. Lembrando que estímulo é estímulo, mesmo nessas crianças que têm algum transtorno de fala associado, quanto mais estímulo ela receber, mais vai facilitar o desenvolvimento da fala, lembrando que precisa também acompanhamento e tratamento. Então, como é que a gente sabe quando a gente tem que entrar em movimento, né? Existem os marcos do desenvolvimento da fala, assim como existem os marcos do desenvolvimento motor, por exemplo, né? Em que período mais ou menos a criança tem que sentar, em que período mais ou menos a criança tem que começar a andar. A gente tem os da fala também. Não é um negócio assim, né? Tal data. Por volta de 1 ano de idade, vamos dizer assim. Seu filho, o esperado é que a criança comece a falar as primeiras palavrinhas bem simplesinhas. Passou de 1 ano, a criança não está fazendo nenhuma palavrinha simples, nem mamá, nem papá, já é já é a hora de você ligar a sua antena, o seu alerta de perceber, mas o que está faltando aqui? O que está acontecendo que ainda não veio? Então, em geral, as crianças que demoram mais a falar e que não tem nenhum outro transtorno, nenhum outro problema associado, a grande verdade é que essas crianças estão num ambiente desfavorável. Elas estão recebendo pouco estímulo para desenvolver a fala. Essas crianças não estão sendo estimuladas a estabelecer uma comunicação, né, com você. Às vezes a gente, adulto, a gente quer resolver logo tudo para a criança. E nisso de resolver logo tudo, a gente acaba mostrando para essa criança que ela não precisa elaborar melhor a comunicação dela. Então, digamos, a criança que ainda não está falando e aponta as coisas e você já entrega imediatamente para ela tudo, você está comunicando para ela que ela não precisa se esforçar mais do que aquilo, porque ela já conseguiu estabelecer um tipo de comunicação com você e ok, né? Então, eu já me fiz entender por que eu ainda vou tentar elaborar mais do que isso. E aí, então, a gente também precisa segurar nossa ansiedade nessas questões de querer resolver e entregar tudo para a criança. Então, quando a gente fala, mas por que algumas demoram mais do que outras demoram menos, falam antes? Tudo precisa ser avaliado dentro de todos esses fatores que eu falei para vocês. E por isso que também tem aquilo, né, quando a gente fala que não tem que esperar, negócio de cada criança tem seu tempo. De fato, cada criança tem seu tempo, porém a gente fica em comparação aos marcos do desenvolvimento da fala. Se eu sei que tem os marcos, que lá nesses marcos está colocando o que é esperado por idade e o meu filho ainda não falou, eu tenho que entender nesse momento, observar, procurar ajuda, ir numa avaliação para dizer e investigar o que está faltando, né? Qual é o problema que está tendo, do porquê que essa criança está demorando a falar. Não é esperado que as crianças demorem a falar, né? Tem os marcos ali, como eu disse para vocês aqui, do ano. Com 1 aninho de idade já é para a criança estar fazendo as primeiras palavrinhas. Então, a reflexão que a gente tem que ter nesse momento é o ambiente, que é o principal, né? Fatores ambientais e sociais influenciam diretamente no desenvolvimento da fala. Eu estou dando um ambiente favorável para o meu filho para que ele desenvolva a fala? A minha socialização dentro de casa está favorecendo o desenvolvimento da fala do meu filho? Eu converso com as pessoas que estão dentro da minha casa? Eu permito que o meu filho participe de diálogos, que ele observe eu conversando com outras pessoas? Eu brinco com meu filho verdadeiramente, focada nele? Essa brincadeira é uma brincadeira falada? Não é uma brincadeira falada? Ou eu fico muito calado? A gente tem que pensar nisso quando a gente fala de desenvolvimento da fala e por que algumas crianças demoram a falar. Às vezes elas demoram a falar justamente por isso, porque elas não estão tendo a experiência de fala e de linguagem, elas não estão tendo um ambiente favorável e elas não estão sendo ensinadas, né? Desenvolvimento da fala é um aprendizado e alguém tem que ensinar. Então, né? Quem que ensina? Quem é o melhor professor para uma criança? É o papai e a mamãe. Então, nesse momento, se você quer, seu filho não está falando, se ele está com a fala atrasada, mas você não fala muito,
não conversa, é mais calada também, não consegue estabelecer essa interação através do diálogo com seu filho, muito provavelmente ele vai demorar mesmo mais para falar, porque o estímulo dele de fala, o estímulo auditivo está sendo pouco. A gente precisa estimular, fazer bombardeio auditivo com a criança. Quanto mais ela ouve, quanto mais compreensão ela tem dos objetos, das coisas, da rotina do dia a dia, de tudo que é feito, mais ela vai tender a falar. Crianças que falam mais cedo foram crianças que tiveram esse ambiente dessa forma, com muita fala, com muito estímulo de fala direcionado e deixando a criança participar, né, ter posição de fala. Então, por que algumas crianças demoram a falar? Temos que ver questões genéticas, os fatores ambientais, sociais, questões auditivas têm que ser excluídas e a possibilidade de ter algum outro transtorno associado que, né, atrapalha o cognitivo dela e assim também atrapalha o desenvolvimento da fala. Então não é uma coisa só, a gente tem que avaliar todas as outras coisas. Na dúvida, se você tem dúvida de que, né, do porquê que está acontecendo, o ideal é você procurar realmente um profissional. Na grande maioria dos meus casos, dos meus pacientes que vão com atraso de fala no consultório, inclusive as mamães que também estão no método Estimulijá, o meu método de estimulação da fala e da linguagem, são, quando a gente vai conversar, que eu vou ver, o ambiente não está nada favorável para a fala, para o desenvolvimento da fala. Não, essa criança não é estimulada. Então, crianças que são bem estimuladas são crianças que tendem a falar mais cedo, e aí não teria essa pergunta de que por que algumas demoram. Por que algumas demoram a falar? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão entendendo? Digam aqui sim pra mim, pra eu continuar. Comecei a engater, falar um monte de coisa e... Cadê vocês? Digam pra mim. Tá dando pra acompanhar? Tá dando pra entender por que algumas estão demorando pra falar? Sim ou não? Sim, a Dai. Cadê? Sim, ótima, Keila. Priaroldo. Vanessa, sim. Então, gente, qual que é a minha dica agora? Quando eu comecei essa live, eu perguntei quem é que estava com filho aí que estava demorando para falar. Vários de vocês me responderam sim. Então, qual é que é a minha dica agora? Independente de todo o resto que eu falei que tem que ser avaliado, que tem que ser levado em consideração, existe algo que a gente pode fazer para ajudar a criança a falar mais cedo que ela vai funcionar para todos. Claro que, assim, exemplo, em alguns casos ela vai funcionar mais do que em outros, que é o quê? Estímulo. A chave do desenvolvimento da fala é estímulo, você estimular seu filho. Crianças que estão com atraso de fala por falta de estímulo, quando você começa a estimular, começa a desenvolver muito rapidamente. Crianças que têm algum outro transtorno associado, crianças que têm algum diagnóstico associado a esse atraso de fala, ainda assim, essas crianças, tendo estímulo, também tendem a desenvolver a fala. Claro que ali vai demorar um pouco mais, mas se você dá estímulo, gente, estímulo é estímulo. Quanto mais você estimula seu filho, mais respostas você tem dele. Então, se seu filho está falando pouco, observe se você está dando estímulo mesmo direcionado para a fala. Se você está colocando ele num ambiente que favoreça o desenvolvimento da fala dele. E aí sim, você vai ver. Quando eu falo direto. Inclusive, falo muito para as mamães do método Estimulijá, que é isso. Não tem como a criança não desenvolver você dando estímulo, né? Pode ser que ela não desenvolva, se ela tiver algum transtorno associado, não desenvolva aquilo que a gente está esperando, né? Que comece a falar mais. Mas ainda assim você vê mudanças nessa comunicação da criança. Então a gente precisa estimular mais as crianças. A gente está
As nossas crianças estão ficando muito pouco estimuladas, estão ficando muito tempo em frente de tela, com equipamentos eletrônicos que não favorecem o desenvolvimento da fala. A gente também tem conversado pouco com as crianças, a gente ainda tem tratado muito as crianças como se elas não fossem capazes de compreender o que está acontecendo ao redor dela. E, na verdade, elas compreendem tudo. E quanto mais você conversar com seu filho, quanto mais você explicar para ele as coisas que acontecem no dia a dia dele, mais você vai estar elaborando o auditivo dele e mais você vai estar estimulando o desenvolvimento da fala dele. A Alessandra Gomes está perguntando que estímulos dá, por exemplo. Esse que eu acabei de falar, nomear, explicar as coisas. Quantas vezes vocês não pegam, digamos, a criança tem que, sei lá, tomar a vacina, né? E vocês simplesmente vão, dão banho na criança, veste a criança, leva lá para tomar a vacina, sem em momento nenhum ter explicado o que ela ia fazer, por que ia fazer, por que vocês estavam arrumando ela, por que vocês iam sair. A grande maioria apenas começa a vestir a criança, leva e faz as coisas e não explica para a criança, né? Crianças gostam de ter previsão do que acontece na rotina delas. Então, quanto mais você explicar essas coisas, esses pequenos detalhes, mais você vai estar ajudando a desenvolver a fala do seu filho. Certo? Eu vou começar a responder as perguntas. Eu vi que já rolaram algumas perguntas lá para cima. Quem mandou, coloca aqui de novo para mim, por favor. A Priscila Almeida colocou: meu filho usa muito o nariz para tentar reproduzir o som parecido com o da palavra. Ele tem 2 anos e 6 meses. E a gente pergunta o que ele quer e daí então ele se estressa e começa a chorar. Priscila, eu fiz uma live até umas semanas já, em que eu falo sobre comportamentos comuns em crianças que não conseguem falar. Um desses comportamentos é isso. Da criança, por se sentir incompreendida, ela tende a chorar, ficar mais bravo, mais estressado, mais irritado. Então, é um comportamento comum. E para melhorar isso, a gente tem que, ajudar no desenvolvimento da fala. Seu filho precisa aprender a movimentar mais a boca para tentar copiar som. A gente fala através da imitação. Então, inicia falando através de imitação. E qual é essa imitação? Principalmente os sons dos bichinhos, São as onomatopeias. Então, isso é uma boa forma de você estimular ele a movimentar a boca e fazer os sonzinhos através da imitação. A Day tá lembrando aqui que também tem um post carrossel falando sobre esses comportamentos. Vale a pena você dar uma procuradinha depois para ver. Vanessa Úbida. Meu filho tem 4 anos e meio, fala algumas palavras e não forma as falas, mas entende tudo. Se ele está entendendo tudo, isso já é ótimo, Cognitivo, aparentemente tá tudo bem. Mas 4 anos e meio já era para estar falando muito mais. O processo de aquisição dos sons da fala finaliza por volta dos 5 anos e meio. Então, nessa idade, 4 e meio, já era para ele estar contando histórias para você. Conseguindo contar histórias, relatando fatos do dia a dia dele. Então, a criança, pelos marcos do desenvolvimento da fala, ela começa a formar frases simples aos 2 anos de idade. Então, aqui já precisa de ajuda, viu? Você precisa de acompanhamento para ver o porquê 4 anos e meio ainda está falando só algumas palavras. E também ver como é que está esse repertório. Toda vez que eu falo sobre formar frases, eu trago a lembrança para vocês de que o quê? A gente tem o hábito de falar muitos substantivos para a criança. Só com substantivos não se forma frases. Precisa aprender outras classes gramaticais, Então, ele precisa falar dar, querer, correr, porque aí, para começar a formar frases. Então, me dá, dá biscoito, dá bolacha, quer comer. Que assim começa a formação das frases e cada vez ele vai elaborando mais, essas frases vão ficando mais complexas, tá? Pri e Haroldo. Quando a criança fala mais os sons das vogais, é considerado palavra? Exemplo, sapo, acho que é apo,
tigre, ig, vaca, aca. Estou estimulando com as suas lives. Ele tem 2 anos e 7 meses. É normal. Até os 3 anos de idade, a gente espera que ainda tenha muita redução silábica e que a criança fale partes da palavra. Isso é considerado palavra sim, isso é normal, até porque ela ainda não tem adquirido todos os sons da fala. Então, alguns ela vai começar, se ela ainda não tem, ela vai falar do jeito que ela consegue. E aí, portanto, a gente considera a palavra sim. Mas tem que estimular, né? Seguir estimulando para conseguir fazer os outros fonemas que daí vai desenvolver. Isso tudo pode ser considerado palavra sim, tá, Pri? Paiva Carliane. Meu filho tem 4 anos e meio e ainda não fala. Muito atrasado porque a gente espera da fala. Isso é esperado que o desenvolvimento, né, pelos marcos do desenvolvimento, que a criança comece a falar as primeiras palavrinhas por volta de 1 ano, ali, mamã, papá. 4 anos e meio, que já é para estar finalizando o desenvolvimento da aquisição dos tons da fala, está muito aquém do que é esperado. Vale a pena levar numa fonoaudióloga para avaliar e ver o que está acontecendo. Paulinha CGM. Minha filha faz fonos há 7 meses mais ou menos. A evolução está lenta. É normal? Não tenho como te dizer, Paty. Paulinha. Eu não sei qual é o caso da sua filha. Eu não sei como é a estimulação que a fono está fazendo, né? Tudo isso vai variar a depender do que ela tem, né? Se for atraso de fala, simples, sem nada associado, é para evoluir um pouco mais rápido do que isso. Agora, se tiver outra coisa associada, pode ser normal sim, pode ser que seja normal essa evolução lenta. Paty Mota. A minha tia falou com 4 anos de idade, prima do meu esposo também. Será que isso influencia no meu filho? É hereditário? Pois meu filho tem 2 anos e 1 mês e fala muito pouco. A carga genética em que a gente leva em consideração é o histórico do pai, da mãe e dos pais de vocês, né? Do vovô e da vovó. A gente não a prima, a tia, já é muito distante, né? Assim, de carga genética. Então, não saberia, provavelmente não está influenciando, né? Mas tem sim fatores, a carga genética, fator hereditário de atraso de fala. Mas se tu falou cedo, né? Tu falou no tempo certo, teu marido falou no tempo certo, não é esperado que o teu filho não fale. Então, 2 anos e 1 mês é para estar falando também um pouquinho mais, já começando a fazer frases simples, né? Mamãe quer, mamãe dá água. Áurea 81. Meu filho entende super bem tudo. Fala pouco, fala mamá, vó, au, imita o leão, o índio, entende bem os comandos, mas não fala bem nada. Fala mais o final, tipo calma, ele fala má. Que idade, Áurea? A Paiva Carliane falando, ele já faz fono há mais de 1 ano. E o que a fono te falou? Tem que ver o que ela te falou, né? Se tem algum diagnóstico, quais são as orientações. Porque 4 anos e meio, né? Como tu falaste, já era para estar falando mais, ainda mais fazendo fono. Nandinha Tami 100. Tem como ser hereditário atraso na fala? Muitos, inclusive homens da parte do meu esposo, conversou com 3 anos de idade. Então, como eu falei, né? Não tem como negar a carga genética que a gente carrega. Então, ele pode ficar mais propenso até atraso de fala. O que não significa que vocês não vão conseguir reverter isso. Porque você pode, né? Que nem eu falei durante a live, que a grande chave é estímulo, né? Estimular seu filho a falar antes, dar bastante estímulo direcionado da fala, vai fazer com que ele fale mais cedo. Então, assim, a gente leva em consideração a carga genética, mas ela sozinha não justifica que a criança
fale tão tardiamente. A gente tem estratégias que favorecem o desenvolvimento da fala antes. Ó, aqui a Áurea. Amanhã tenho fono na primeira consulta. O Arthur tem 2 anos e 2 meses, ela falou aqui em cima, que ele entende tudo, que fala pouco, fala mamãe, vovó, au, imita o leão, o índio, entende bem os comandos, mas não fala bem nada. Mas o final das palavras. Com a idade que ele tá, já era para estar formando frases simples, que nem eu falei. Então, que ótimo que você já vai levar na fono, vai ter uma orientação mais direcionada para o seu caso, porque já era para falar mais realmente. A Paulinha está dizendo, a princípio, é atraso de fala simples. Então, atraso de fala simples, a gente, com estímulo certinho, é esperado que a criança desenvolva um pouco mais rápido. Rafaela Fonseca. Meu filho tem 3 anos e 5 meses e levo em fono e outros especialistas, pois ele é espectro. Tá falando mamá, tá indo aos poucos. Agora que ele tá olhando bastante nossa boca, talvez agora comece a melhorar. Exatamente isso, olha, é excelente. Já tá com acompanhamento, né, equipe multi. A criança, quando ela consegue focar mais a atenção para o nosso rosto, ela consegue ver mais movimentação de boca, de como a gente usa os nossos músculos para falar, e ela tende a falar mais mesmo. Então, tá super no caminho, Rafaela, que ótimo. Siga dando os estímulos que vai desenvolver sim. Elivânia de Souza. É normal uma criança falar e depois parar de falar? Aí ele volta a falar de novo? Isso é normal? Ele tem 2 anos e 1 mês. Não é esperado que a criança venha desenvolvendo a fala e pare, estagne ou regrida. Não é normal. Se ele fala, para e volta, né, e fala de novo, tem que ver o que está acontecendo aí nessa dinâmica, por que ele para, né? Ele precisa ser estimulado mais a seguir falando. Não é esperado de forma alguma que a criança regrida no que ela já aprendeu, né, ou que ela estagne. Então, assim, acontece com algumas crianças isso, e a gente tem que ligar o nosso alerta, a nossa anteninha, e aí de novo aqui, aumente os estímulos e veja se isso melhora. Se não melhorar, consulta com fono. Sobre TDL. Geralmente se fecha diagnóstico com qual idade? Transtorno do desenvolvimento da linguagem, TDL. Em geral, a maioria dos transtornos relacionados à fala, né, desenvolvimento da linguagem, eles são fechados por volta dos 3 anos de idade. 2, 3 anos de idade, agora está ficando um pouco mais precoce. A Áurea 81, você acha que a escola ajuda? Sim, a escola ajuda, porque na escola tem socialização, tem outras crianças, tem muito exemplo. Então, a gente inclusive tem vários estudos comprovando que sim, a escola ajuda bastante, porque a escola é um ambiente favorável, igual eu falei, né, para vocês. Tem um ambiente favorável e socialização, que influenciam diretamente na fala. Então, a escola ajuda bastante no desenvolvimento global da criança. O Áureo, o Arthur olha muito na minha boca, tudo que ele quer, ele sempre olha pra minha boca. É excelente. A Lucila, gostaria de saber se a criança que demorou a falar começa a falar errado muitas palavras. Ele tem 3 anos. Precisa entender que a criança com atraso de fala, ela não vai, porque começou a desenvolver a fala, pular as etapas. Então, ele tem 3 anos, mas ele começou a falar agora, vamos dizer assim, ele vai começar a fazer o que uma criança de 1 ano, depois a de 2, depois a de 3 e assim por diante, até ele chegar no marco do desenvolvimento da fala. Crianças de 3 anos ainda é esperado que ela fale muito errado, que cometa alguns erros, porque ela ainda não tem todos os fonemas, ela tendo desenvolvido a fala tardiamente ou não. É esperado, dentro dos marcos do desenvolvimento, que ela ainda cometa erros. Então, né, porque ela não tem todos os fonemas.
Elis Vicente, é mais fácil usar os artigos e preposições nas frases curtas? 3 anos, fala mamãe, lavo roupa. Capitão América. Aqui com os 3 anos já era para estar conseguindo fazer. Essa frase aqui já era para estar conseguindo fazer esses conectivos. Dê ênfase na hora que você for fazer a frase. Digamos, ele falou, mamãe, lavo roupa, Capitão América. Repita com ele, repita para ele essa mesma frase, colocando os artigos, as preposições, né, tudo, para que ele perceba essa construção dessa frase dessa forma. Já está ótimo, porque se ele fala essa frase inteira, já está fazendo uma frase mais complexa, mas ele realmente precisa aprender a usar os artigos, conectivos, preposições para melhorar. Aqui, Vanderleia 6024. Oi. Ela fala mais, pouco. Estou estimulando, está melhorando. Ele. Eu acho que ele fala pouco, está estimulando e está melhorando a fala. E a fono falou que pode ser autista, tem 2 anos e 2 meses. Assim, o diagnóstico do transtorno do espectro autista é dado através de avaliação de equipe multi. Então, pelo menos fono, terapeuta ocupacional e neuropediatra. E é dado através de exclusão e a avaliação comportamental, né? A gente fica através da observação, vendo, aplicando um protocolo, vendo se a criança se encaixa no diagnóstico. Áurea, você é maravilhosa, ajuda muita gente a aliviar nossos temores. Obrigada. Ai, obrigada, Áurea. Obrigada a você. Lucila, perfeita explicação. Vocês sabem que vocês são a minha motivação, né? Vou responder aqui a última, que já vai dar o nosso horário da live. 2 anos e 3 meses, da Nandinha Tami 100. 2 anos e 3 meses levei ele na fono, no neuro. Fez exames de tomografia e mapeamento do cérebro. Neuro disse que não tem nada, tudo ok, e que tem que estimular, que ele entende tudo e aponta. Exames normais. Foi no neuro, foi na fono. Não viram nada associado. Já te disseram que tá tudo bem, que é falta de estímulo ou atraso de fala simples. Então, realmente precisa estimular mais a fala. E por isso que eu falo assim também. Não adianta levar nos melhores profissionais se você não ajusta os estímulos dentro da sua casa. A criança passa a maior parte do tempo aí com você na sua casa. Então, você precisa aprender a dar estímulo. E eu falo isso com todos os meus pacientes, com as mamães, os papais que vão comigo em consultório, com as mamães que estão aqui no método Estimule Já, que desenvolvimento da fala está totalmente ligado ao que a criança aprende em casa, ao que a mamãe ensina para essa criança. Então, aprenda a dar estímulo, dê estímulo direcionado para a fala, que vai ajudar a desenvolver. A Mariana, a Lu é nossa luz. Rafaela Fonseca, obrigada, adorei suas respostas. Paula Fernandes, adoro as suas lives, tu é maravilhosa. Faço que nem a Mariana. A Mariana é aluna do método, tem as outras aqui, olha a Jéssica entrando aí também. Tem as outras alunas que também estão no método Estimule Já assistindo aqui essa live. Então, gente, espero que tenha ficado mais claro para vocês sobre o porquê que algumas crianças demoram mais a falar do que as outras. Em geral, está muito associado à ausência de estímulo direcionado para a fala. Se tem bastante coisa, fuçem aqui o meu feed, tem bastante dica de estimulação. Além disso, aqui no link da bio, direciona você para o meu canal no Telegram. Lá eu também dou outros conteúdos exclusivos que vão ajudar você nesse caminho. E, além disso, tem o método Estimule Já para contar com a minha ajuda aí diariamente. Agora a gente está com uma turma em progresso. Quando finalizar ela, a gente abre outra. Então, aqui a Jéssica. A Jéssica Ribeira é aluna do método. Aqui, já tenho certeza que é a ausência de estímulo. Ele já melhorou demais a fala. Porque é isso, gente. Não tem como a criança não melhorar quando você dá estímulo direcionado. Mesmo aquelas que têm algum transtorno associado, elas também vão se favorecer através de um estímulo adequado. Então, foquem no estímulo. Foquem
pare agora depois dessa live e pense, reflita em que estímulos você está dando para o seu filho. Se realmente a dinâmica que você tem na sua casa favorece o desenvolvimento da fala, ou se você só segue aguardando que a criança vai desenvolver a fala sozinha. Não vai, precisa que alguém ensine. Então, terminando aqui, já reflita, pare um tempo aí e pense. Se você conversa mesmo com seu filho, se você explica as coisas para ele, se ele realmente participa da rotina aí de dentro da sua casa, se você brinca direcionado com ele, com tempo exclusivo. Então, assim, gente, reflexão de hoje, tá bom? Espero que vocês... olha aqui as meninas, estou aguardando a próxima turma. Estímulo melhor assim, com certeza. Então, fica aqui a dica, ó, tá? Gente, muito obrigada. Boa noite. E quarta-feira tem live de novo, hein? Tchau, tchau.